E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula irei falar sobre função média versus MED. Bom pessoal, o foco dessa aula é explicar a diferença entre a função média e a função MED. Para saber essa diferença, a gente tem que entender o conceito das duas. Exemplo, eu montei uma tabelinha onde a gente tem 5 valores e um bônus. E temos duas situações que a gente precisa encontrar. A média entre os valores e um valor central. Vamos lá então. Neste caso, quando eu quero encontrar a média entre valores, vamos supor, eu quero encontrar a média entre 1 e 5. A gente tem lá 1, 2, 3, 4, 5. Então, na matemática, no cálculo feito à mão, o que a gente faz? A gente tem que somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores existentes. Por exemplo, vamos supor que você está numa turma que tem 10 alunos e cada um fez uma prova lá que valia entre 1 a 10. A prova valia 10 e um tirou 10, tirou 0, tirou 5, tirou 8. A professora chega na sala, corrigiu a prova e fala assim: a média da turma foi 6. A média foi 8. Se o cara falar que a média foi 10, todo mundo fechou a prova, entendeu? Então o que acontece? O professor fez? Ele chutou esse valor? Não. Ele pegou a nota de todos os alunos. Vamos supor, como eu falei, a turma de 10 alunos, ele somou a nota dos 10 e dividiu por 10. A mesma coisa vai ser feita aqui, ó. Então a função média, ela evita todo esse trabalho que a gente ia fazer na mão e o próprio Excel faz esse cálculo pra gente, ó. Igual média. Lembrando, tem que ter o acento no começo para reconhecer, tá vendo? Observe a descrição na fórmula. Retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matriz ou referências que contêm números. Então eu vou dar um tab para escrever a fórmula toda e ele te pede número 1, número 2, igual aos argumentos da função soma, máximo e mínimo que a gente viu nas aulas passadas. Então seleciono todos os valores, fecho parênteses e aperto Enter e ele te dá a média. A professora, aquele valor bônus ali, como é que eu utilizo ele na função média? Tem como? Tem. O que eu posso fazer? Ó? Não sei se vocês lembram das aulas anteriores, quando tem número 1, número 2 e assim por diante, você pode acrescentar outros intervalos ou valores isolados. Por exemplo, ponto e vírgula, observe a sintaxe que você pulou para número 2, a próxima etapa. Eu posso pegar esse valor isolado, por exemplo, fechar parênteses e apertar Enter. Agora a média mudou um pouco. Ele está perguntando assim: professor, mas deu um monte de número aí, o que acontece? E como a média é a soma depois de uma divisão, por isso deu esse valor quebrado. Às vezes não ficou um valor 100% aí, entendeu? Não ficou um valor fechadinho, bonitinho, entendeu? Então eu fiz uma divisão e ficou quebrado. A pessoa tem como melhorar esse resultado, tá? Muitos números depois da vírgula, tem como eu ajustar isso? Tem. Selecionando aqui a célula, observe aqui em cima, no grupo número, nós temos dois botãozinhos, ó. Esse camarada se chama aumentar casas decimais, ou seja, se você quer deixar o número mais exato ainda, você pode clicar aqui que vai acrescentar, se tiver mais números, você vai acrescentar mais números depois da vírgula. E neste caso aqui, o outro botão é diminuir casas decimais, ou seja, vai mostrar menos depois da vírgula. Ó. Eu posso ir clicando aqui, e vai até fazer o arredondamento padrão também. Você pode até colocar assim, se você quiser. Se for em relação a dinheiro, por exemplo, enfim. Assim você consegue fazer a função média. Então, a média calcula a média entre valores. Lembrando que é aquele cálculo, igual falou na função aritmético, né? Você tem que somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores existentes. Agora, a função média já é um pouco diferente. O valor central. Vamos analisar o seguinte aqui no campo valores. Aqui, ó. Eu coloquei na aula para ficar mais fácil a gente entender, depois a gente faz outros exemplos. Se a gente for observar aqui, nós temos 5 números, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se for analisar pela ordem ali, qual o valor que é o valor central ali? Qual é o número entre os valores ali que é o número do meio? É só analisar ali, ó, entre 1 a 5, o número do meio é o 3. Então, o valor central, ou seja, a mediana daqueles valores ali seria o 3. Exemplo, igual, med. Observe a descrição da função med. Retorna a mediana ou o número central de um determinado conjunto de números. Ou seja, ó, ele te pede também a sintaxe da média, é bem parecida, é idêntica à da média, da soma. Então, a gente confunde a função média com med. Tem prova de concurso público que cai Excel, os camaradas fazem sacanagem lá, coloca lá a função média para poder confundir quem está fazendo a prova. Tá? Então fica atento, tem uma diferença pequena, mas tem. A função média. A função média. O mesmo esquema, eu seleciono os valores, fecho parênteses e dou Enter. A diferença é que ele te jogou o valor central
Ó, exemplo, ó, se eu colocar aqui, depois aqui do 5, eu vou colocar aqui 20, por exemplo. Tá vendo que o valor não foi alterado? Observa que a média ela foi alterada. Tá vendo agora que a média não foi alterada. Observa o seguinte, ó. Independente dos valores que tiver ali, ele faz a função que ela faz, ela organiza os valores de forma crescente ou decrescente, entendeu? E localiza o valor central do meio entre aqueles valores selecionados. Observe que independente aqui eu tenho 5 valores. No meio eu tenho quem? Eu tenho 3. O último pode ser 100, 1000, 1 milhão. O valor que entre os 5, o do meio é o 3. Bacana? Outra questão, vou colocar tudo bagunçado agora. Ó. Enfim, tá tudo fora de ordem. Ele me fala que o valor central aqui é o 20. Ó. Uma dica para vocês, para a gente poder visualizar melhor aí. Eu quero classificar esses valores de forma do menor para o maior. O que eu posso fazer? Seleciono todo mundo, venho aqui na opção classificar e filtrar e marco a opção classificar do menor para o maior. Para ficar mais fácil a gente entender. Ó. Observe essa sequência de números. 1, 15, 20, 50 e 60. O valor do meio é quem? É o 20. Olha que o resultado do valor central. Bom, ficou fácil, né, professor? A gente está com quantidade de valores ímpares, né? Ímpar, né? Se fosse 4 valores, eu vou apagar aqui os 60 para a gente ter vamos fazer uma observação aqui agora. Bom, quando tem quantidade de valores par, o que o Excel faz? Se for analisar que se fosse encontrar um valor no meio, né, seria entre aqui o 15 e o 20. Né? O que o Excel faz por cálculo? Ele pega os dois valores centrais que a gente tem aqui, soma e divide. Ou seja, como são dois valores centrais, ele soma os dois e divide por 2. A gente acha a mediana. Ou seja, somando 15 mais 20 e dividindo por 2 dá 17,5. Fica atento aí. A média, ele calcula a média entre valores. Ou seja, você tem que somar todos os valores disponíveis e dividir pela quantidade que tem. Você tem uma média. E a função média, ela te dá o valor central. Entendeu? Independente, ela não faz soma. Ela só vai fazer a média nessa situação aqui, ó. Para descobrir a mediana entre, se for número par, por exemplo, ela vai ter que somar os dois centrais para achar a mediana aqui, o valor central aqui. Se eu acrescentar aqui de novo, ó, vamos pôr aqui vamos pôr aqui agora um 70. Se analisar agora o valor central aqui, continua sendo o 20. Tá bom, pessoal? Então, essa é a diferença entre a função média e a função média. Bom, pessoal, essa foi a aula sobre a diferença, né, entre a função média e a função média. Se você gostou dessa aula, não sabia que existia a função média ou não sabe a diferença, né, entre as duas, deixa seu like, né, compartilhe esse vídeo com seus colegas em redes sociais, no Facebook, Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal, aquela galerinha que está acompanhando aí e não deixa o like, não se inscreve, entendeu? Vão apoiar meu canal para que ele cresça, para que eu continue te ajudando, continue colocando conteúdo gratuito para vocês, dicas rápidas. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.